Ok, galerinha? Estamos de volta. Falando ainda sobre o segundo império babilônico. Algumas informações que eu entendo como importantes para que vocês venham discernir melhor essa questão do crescente fértil. Ok? Embora o segundo império babilônico tenha perdurado por menos de um século, o filho de Nabopolassar, chamado de Nabucodonosor, no ano de 605 a 563 a.C., transformou a Babilônia num centro cultural e arquitetônico. Dominou a cidade de Jerusalém, aprisionando o rei e nobres da cidade da Babilônia, fato que ficou conhecido na história como cativeiro da Babilônia. Gente, essas informações nós vamos encontrar também na Bíblia, certo? A Bíblia independente de quem creia ou não, a Bíblia também é um acervo muito importante, né, de informações desses povos, ok? Certo? Então, assim, foi justamente nesse período que o povo hebreu se tornou cativo do Império Babilônico, né, através do rei Nabucodonosor, ok? No qual os judeus foram dominados pelos babilônicos. Foi justamente nesse período que é conhecido na Bíblia como cativeiro da Babilônia. As primeiras cidades que os caldeus tomaram após a derrota dos assírios foram Assur e Nínive, cidade que tinha a maior biblioteca da antiguidade. As conquistas realizadas pela expansão territorial babilônica fizeram com que Nabucodonosor adquirisse imensas riquezas, o que o possibilitou a realização de grandiosas obras arquitetônicas. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Que é citado também na Bíblia, Torre de Babel. Na verdade, a Bíblia fala como Torre de Babel, mas na verdade essas obras, essas obras arquitetônicas eram conhecidas como zigurate. Zigurate. E qual era a proposta dessas obras? Né? Diferente do que a Bíblia cita, que eles estavam se rebelando contra Deus e queriam construir uma torre para chegar até os céus e tomar o lugar de Deus, né? Isso aí uma história de cunho religioso, certo? Mas assim, na verdade, o fato histórico mesmo, zigurate era uma construção que tinha algumas finalidades. Duas delas era a questão religiosa, né, porque eles adoravam, usavam o zigurate como templo também para adorar, para os sacerdotes adorarem, né, mas também como estudo, certo? Aquilo que a Bíblia diz que eles queriam chegar ao céu, na verdade, eles estudavam os astros, né? O estudo da astronomia foi muito eficiente durante essa época. Esse período, eles criaram uma torre e lá no topo da torre, um observatório para estudar os astros, coisa que é comum hoje, né? Inclusive foi por causa do estudo dos astros que vão surgir as navegações. As grandes viagens, as grandes navegações só foram possíveis por causa do estudo dos astros, né? Então os babilônicos já tinham essa prática de estudo dos astros. Uma outra coisa, uma outra obra arquitetônica, né, que a gente dá crédito, dá mérito a Nabucodonosor, foram os jardins suspensos da Babilônia, conhecidos como jardins suspensos da Babilônia. Nabucodonosor era muito preocupado em criar uma cidade esplendorosa, grandiosa, e em ostentar o seu poder. Característica que o levou a construir a chamada Torre de Babel, nome bíblico, ou zigurate, torre de várias elevações que possui no topo um observatório astronômico. Os jardins suspensos da Babilônia foram outro grande feito arquitetônico realizado por Nabucodonosor. A obra era composta por 6 terraços em forma de andares.
certo? Em forma de andares, sustentados por grandiosas colunas. Cada andar continha um jardim com várias espécies de planta, sendo importante ressaltar que não existe nenhum vestígio arqueológico da construção, somente relatos escritos. Ok? Os jardins suspensos são considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aí eu trago uma informação para vocês. As outras 6 maravilhas do mundo antigo são as pirâmides do Egito, o Colosso de Rhodes, estátua na cidade grega de Rhodes, o Farol de Alexandria, lá no Egito, o Templo de Zeus em Olímpia, na Grécia, o Mausoléu de Alicarnasso, na Cária, cidade grega, e o Templo de Ártemis, em Éfeso, cidade grega. Então, esses são as 7 maravilhas, né? E o jardim suspenso da Babilônia, ok? Bom, por conta das tributações dos povos dominados, aumentou a riqueza controlada pelo Estado. Jerusalém foi dominada e habitantes do reino de Judá foram escravizados. É o que nós chamamos a diáspora dos hebreus, durante o chamado cativeiro da Babilônia. No entanto, os sucessores de Nabucodonosor não conseguiram sustentar tal esplendor e o Império Babilônico foi tomado pelos persas. Então você vê, se você observar, eram impérios dominando impérios, não é isso? Teve o período da Babilônia, o esplendor babilônico, através do primeiro e do segundo império, né? E agora quem vai entrar em cena vão ser os persas, que a gente vai preparar material mais para frente para que vocês possam estudar sobre esses impérios, ok? Lembrando a vocês que esse assunto se refere ao Crescente Fértil, a região que fica ali na Mesopotâmia, ok? Coberta, banhada pelos rios Tigre, Eufrates e Rio Nilo, no Egito, ok? Por isso que é Crescente Fértil, porque é banhado, é uma região desértica, né? Mas banhada por 3 rios, e aí acaba fazendo com que, próximo aos rios, seja uma terra fértil, né? Propícia à agricultura. Tá legal, galerinha? Vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero que vocês cumpram a parte de vocês, prestando atenção nas explicações e lendo o material de vocês, o livro de vocês e resolvendo as atividades. Tá legal? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!